Meus irmãos queridos do Movimento Espírita Pernambucano, eu sou Edna Santos, trabalhadora da Federação Espírita Pernambucana e também colaboradora do Núcleo Espírita da Fraternidade Paulo de Tarso, que fica aqui no bairro do Cajueiro, na cidade do Recife. Nós estamos iniciando hoje o nosso ciclo de palestras dos 43 anos de fundação do Núcleo Espírita da Fraternidade Paulo de Tarso. E neste mês de agosto, às 5 segundas-feiras, nós falaremos sobre o patrono, o mentor espiritual da casa, que é o nosso irmão, nosso querido irmão Paulo. E os palestrantes convidados, eles farão, não é, abordagens em torno da vida, da missão desse grande apóstolo. Então, hoje nós teremos uma nossa irmã querida que eu vou apresentar para vocês, mas antes disso, nós vamos fazer o nosso exórdio. E o exórdio de hoje foi escolhido aqui do livrinho Caminho, Verdade e Vida, essa obra aqui lindinha, psicografada por Francisco Cândido Xavier e ditada pelo espírito benfeitor Emmanuel. E o capítulo é o 114, e o título é As Cartas do Cristo. Então, Emmanuel vai fazer a sua dissertação em torno do que Paulo disse na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 3. E Paulo disse assim: porque já é manifesto que sois a carta do Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. É lindo, né, o versinho? Então, vejam, Paulo falou isso e Emmanuel vai dizer o seguinte: é singular que o mestre não haja legado ao mundo um compêndio de princípios escritos pelas próprias mãos. As figuras notáveis da Terra sempre assinalam sua passagem no planeta, endereçando à posteridade a sua mensagem de sabedoria e amor, seja em tábuas de pedra, seja em documentos envelhecidos. Com Jesus, porém, o processo não foi o mesmo. O mestre, como que fez questão de escrever sua doutrina aos homens, gravando-a no coração dos companheiros sinceros. Seu testamento espiritual constitui-se de ensinos aos discípulos e não foram grafados por ele mesmo. Recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna de sua mensagem. As letras e raciocínios propriamente humanos, na maioria das vezes, costumam dar margem a controvérsias. Em vista disso, Jesus gravou seus ensinamentos nos corações que o rodeavam e até hoje os aprendizes que lhe conservam fiéis são as suas cartas divinas dirigidas à humanidade. Esses documentos vivos do santificante amor do Cristo palpitam em todas as religiões e em todos os climas. São os vanguardeiros que conhecem a vida superior, experimentam o sublime contato do Mestre e transformam-se em sua mensagem para os homens. Podem surgir muitas contendas em torno das páginas mais célebres e famosas. Todavia, perante a alma que se converteu em carta viva do Senhor, quando não haja vibrações superiores da compreensão, haverá sempre o divino silêncio. Vamos agora fazer a nossa prece de início do nosso trabalho, para então apresentarmos e chamarmos a nossa querida irmã Ivanise Osana, que é quem vai fazer a palestra da noite de hoje. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, iniciamos hoje, Senhor, o ciclo de palestras de 43 anos de fundação do Núcleo Espírita da Fraternidade Paulo de Tarso. Sabemos do seu amor incondicional por todos nós, Senhor Jesus. E é diante desse amor imenso que solicitamos a sua proteção, a sua assistência amorosa de sempre, para que todos aqueles que estarão nas 5 segundas-feiras deste mês possam trazer a sua mensagem, Senhor, por meio desse grande apóstolo chamado Paulo de Tarso. Que a sua paz e o seu amor nos envolva, nos abençoe, e assim, Senhor Jesus, possamos dar por iniciada a nossa tarefa da noite de hoje,
na abertura desse ciclo extraordinário de conhecimentos acerca do seu Evangelho. Que assim seja, Senhor Jesus. Bem, meus irmãos, como eu já falei, a nossa palestrante de hoje é a nossa irmã Ivanise Osana, trabalhadora da Federação Espírita Pernambucana, colaboradora do Núcleo Espírita da Fraternidade Paulo de Tarso e também da Fraternidade Espírita da Campanha do Quilo. A nossa irmã não para, já deu para ver, né? E hoje ela vai falar sobre o tema que é todo em homenagem ao Paulo de Tarso, e o tema dela de hoje é Jesus, que queres que eu faça? Essa é uma das citações de Paulo, né? E ela vai nos explicar direitinho. Então, Ivanise, querida, seja bem-vinda ao nosso ciclo de palestras e que você possa fazer um excelente trabalho. Que Deus lhe abençoe. Que assim seja. Obrigada, minha querida amiga Edinar, por suas palavras tão carinhosas. Bem, pessoal, muito boa noite a todos e a todas. Que a paz do Divino Mestre continue a se derramar sobre cada um de nós, pacificando nosso coração, nosso pensamento, nossa alma, enfim. Conforme nossa querida Edinar, a dirigente, nos informou, hoje nós iremos falar sobre aquela célebre pergunta que Saulo de Tarso fez a Jesus no seu encontro com o Mestre no caminho para Damasco, que culminou com a sua conversão ao cristianismo. A visão gloriosa do Mestre, e pelo antigo doutor da lei, a conversão de Saulo ao cristianismo e a percepção por Paulo de que tinha uma missão junto de Jesus, junto a Jesus, resulta da deliberação do Mestre de buscar e engajar os seus vasos escolhidos em sua seara. Trazer Saulo, naquele momento, para uma obra de tamanha importância foi um dos acontecimentos mais significativos na história do cristianismo. As ações de Paulo e suas epístolas tornaram-se poderoso elemento de universalização da nova doutrina. Hoje, nós não vamos falar de todo esse conteúdo, especialmente das ações e da universalização do Evangelho de Jesus, que serão discorridos pelos demais irmãos que vão fazer as palestras durante todo esse mês, às segunda-feira, conforme a nossa querida dirigente já informou. Começaremos com alguns informes iniciais sobre Saulo de Tarso. Esses informes, a vida, como aconteceu a sua conversão, tudo isso está bem detalhado no livro maravilhoso, imperdível, chamado Paulo e Estevão, que foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, alguns informes iniciais de Saulo de Tarso. Bem, ele nasceu na capital da Cilícia, no início do século I da nossa era, recebendo o nome hebraico de Saulo. Era primogênito de uma família judaica helenística, abastada financeiramente. Então, a gente se vê que Saulo de Tarso foi muito bem nascido, né? Na infância, ele estudou normalmente, como qualquer criança, né? Nas escolas Você hebraicas, esqueceu de onde foi. compartilhar os slides, Ivanise, desculpe. É porque não chegou ainda no momento dos slides.
Desculpe, ok. tá? Pronto. Então, mas ele tinha, né, família abastada, ele teve estágios de educação religiosa em Jerusalém, sob orientação do famoso Rabino Gamaliel. Ele também era cidadão romano, por ter nascido em uma província de Roma. Naquela época, a Cilícia, que hoje pertence à Turquia, era uma província romana. E nos tempos romanos, esse nome Cilícia era porque essa província ela exportava muito, grande quantidade de lã caprina, que fazia-se tendas, e que essa lã caprina chamava silício, por isso o nome Cilícia. Aliás, era um dos ofícios de Saulo de Tarso, que ele fazia tendas, né? Ele adquiriu depois o tear, e no tempo da dificuldade, em que ele estava com a dificuldade, né? Que ele não ficou todo o tempo abastado, quando ele se converteu, ele teve alguma dificuldade, então ele usou como meio de sobrevivência fazer tendas, né, através de teares, que eram tapetes, tal, que faziam as tendas. O jovem, vou compartilhar aqui. O jovem Saulo possuía toda a vivacidade de um jovem solteiro na flor dos seus 30 e poucos anos. Era atleta, possuía uma fisionomia de máscula beleza que se fixava especialmente nos seus olhos profundos e percussientes, próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis, rico de agudeza e resolução. Isso ele era bem rico mesmo. Falava com muita obtusidade, penetrabilidade nas suas palavras e resoluções. Além disso, ele era dono de uma poderosa inteligência e considerável cultura. O homem não era pouca coisa. Para ele ser o vaso escolhido de Jesus, ele não era pouca coisa. Falava fluentemente o grego, o latim, além do hebraico, né, que foi a língua da sua terra, da sua infância. Foi elevado à posição de doutor da lei, vivendo em Jerusalém e desfrutando do prestígio que a posição lhe impunha junto ao Sinédrio e em razão das relações de prestígio da sua família. E então, eu não estou conseguindo passar. Não estou conseguindo passar o slide. Ivanise, você consegue ver o menu lá em cima? Consigo ver lá em cima, mas deixa eu me ver aqui. Está vendo a apresentação? Não. Anotar, menu controle, aplicação. Menu... Eu não sei porquê, mas eu não estou vendo as barras aqui embaixo para eu botar no modo apresentação. Já está no modo apresentação. É o menu lá em cima, tem você ficar passando os slides. Está vendo aí? No menu do PowerPoint. Anotar, controle remoto, aplicativo, pausar, participante, segurança, não tem. Bem, então vamos passar sem slides, certo? Não vamos perder tempo com isso. Bem, aí nós vemos o jovem Saulo, nós vimos aí que ele era uma pessoa realmente diferenciada, pelo seu potencial de inteligência, de cultura, também pelo fato de ele ser de uma família abastada, ele teve
como professores, principalmente Gamaliel, né? E aí começa a vida de Saulo na perseguição aos cristãos. Após a crucificação de Jesus, numerosos judeus se converteram ao cristianismo. Então, o Sinédrio ficou muito preocupado que os judeus se ficassem numa quantidade tão grande que viesse a desestabilizar o judaísmo. Eles temiam por essa desestabilização do judaísmo. Gesiel, que é uma figura que depois teve o nome de Estevão, e até Emmanuel disse, se não houvesse Estevão, não havia Paulo de Tarso, ou vice-versa. Então, Gesiel, que ele era escravo nas galés romanas, galé romana é aquele pessoal que ficava embaixo, né, remando o barco, com aquele bombo que ficava dando o ritmo, dando o ritmo. Então, ele, por uma questão lá com a família, ele foi parar nas galés romanas como escravo. E foi liberto por um romano chamado Sérgio Paulo, que ele estava muito doente. Primeiro, ele tratou esse romano. Quando ele tratou esse romano, que o romano ficou bom, ele contraiu a doença que o romano estava. Mas aí o romano, de forma sorrateira, deixou ele no cais e o barco foi embora, mas ele estava muito doente. E foi recebido na casa do caminho, onde os apóstolos do Cristo, né, depois da crucificação dele, fizeram essa casa para atender as pessoas necessitadas. Gesiel era uma pessoa muito meiga, muito pura, e que, pelo fato dele ter sido libertado por um romano, Pedro achou por bem trocar o nome dele. O nome Gesiel era hebraico, então ele mudou por um nome grego, Estevão, para não saberem que ele era. Houve esse caso todo em que um patrício romano tinha o libertado. Então ele ficou com o nome de Estevão. Era aquela pessoa doce, espírito elevadíssimo. No instante, ele, quando ficou bom, na casa do caminho, absorveu as lições do Evangelho do Cristo e se converteu. E ele era o palestrante que, com a sua fluência, era uma pessoa também educada, né? A família dele tinha posses quando o pai era vivo. Então, ele, como falava muito bem do judaísmo, quando aprendeu o cristianismo, ele falava para o público sobre o cristianismo. Saulo de Tarso, muito intrigado, ele fazendo parte já do Sinédrio, intrigado com os cristãos, soube dessa fluência verbal de Gesiel, agora Estevão. E ele foi lá, pessoalmente, ouvir a palestra de Estevão. E então, Estevão falou normalmente. Pedro achou esquisito, está ali o doutor da lei, né? Mais um amigo dele, o Sadoc. Ele achou esquisito, mas recebeu, e ele ficou bem. Quando ele ouviu as palavras de Gesiel, agora Estevão, ele ficou muito profundamente irritado, porque ele não falava de Moisés, estava falando de Jesus, estava falando dos benefícios de Jesus, dos feitos de Jesus, do amor de Jesus, do seu evangelho. E ele tentou debater com Gesiel, mas não conseguiu. E por isso ele ficou bastante irritado por não ter conseguido, no debate, ganhar de Gesiel. Então ele começou a ruminar, a planejar que Gesiel, Estevão, né, fosse debater com ele lá no Senado, no Sinédrio, junto com todas as pessoas. Mas, sorrateiramente, Saulo de Tarso, para não perder, mais uma vez, ele subornou alguns dos seus amigos
para dizerem palavras injuriosas e mentirosas. E então, essas pessoas, quando Gesiel foi falar sobre Jesus lá no Sinédrio, para os doutores da lei, pessoas que ele tinha subornado, que Saulo de Tarso tinha subornado, disseram, ouviram ele pronunciar palavras blasfematórias contra Deus e contra Moisés. Bem, isso aí foi o suficiente para que Estevão começasse a ser muito mais perseguido, até que fizeram um motim tão grande entre os anciãos, os escribas, o povo, de uma forma geral, que prenderam Gesiel. Com aquelas blasfêmias, como Saulo de Tarso, ele que tinha arquitetado tudo aquilo, ele ficou calado sobre as blasfêmias. E na hora, como ele era o julgador de Estevão, na hora de julgar, ele condenou Estevão à morte por apedrejamento. E então, Estevão vai ser apedrejado, morre. Dali, encerra a vida material de Estevão e começa a verdadeira via crucis de Saulo de Tarso. Ele acabara de perseguir, condenar e aprovar a morte de Estevão, que era irmão da sua noiva muito querida. Porque quando Estevão estava sendo supliciado, sendo apedrejado, ele convidou a noiva, sua noiva querida, Abigail, para assistir. Era normal, os patrícios iam assistir o suplício lá dos cristãos. Só que, quando ele estava já quase morto, ela percebeu que era o irmão dela. É Gesiel. E por que esse nome Estevão? Aí ela pediu que, antes dele morrer, trouxesse para dentro do salão, e quando chegou lá, constataram ambos que eram os irmãos que estavam perdidos há muito tempo. Então, naquele momento, Saulo terminou com o noivado, porque disse que não tinha mais condições de continuar como noivo numa situação como aquela. Pouco tempo depois, Abigail morre. Ficou doente, adoeceu, frágil, e morreu nos braços de Saulo de Tarso. O dia que ele foi visitar foi o dia que ela morreu. E então Saulo de Tarso ficou louco de dor, de sofrimento, de angústia. E ele colocou aquela mágoa inteira sobre Jesus e sobre todos os seus seguidores. Elaborou um plano de perseguição ainda mais ferrenho, especialmente contra Ananias, porque Ananias tinha levado as luzes do evangelho para Abigail e ela tornou-se cristã. Então, além de tudo, ele queria não só perseguir os cristãos, mas especialmente trazer preso Ananias, porque ele era o responsável da conversão de Abigail ao cristianismo. O plano elaborado por Saulo de Tarso, claro, era o doutor da lei, um cara influente, lá dentro, né, do Sinédrio, foi completamente aprovado, totalmente aprovado por todo o Sinédrio, por todo aquele corpo de sacerdotes do Sinédrio. E deram carta branca para Saulo de Tarso. Quer dizer, ele ficou com o poder de vida e de morte de quem ele quisesse. Então, ele pegou uma pequena caravana, né, e viajou 250 quilômetros de Jerusalém até Damasco.
no caminho, o pensamento dele estava totalmente em desalinho. Ele estava fora de si. Ele não entendia como Abigail e Estevão morreram com uma paz no olhar. Imagina a morte de Estevão por apedrejamento, quebra-se os ossos todo, quebra a cabeça, quebra braço, quebra a perna, são pedras enormes. Mesmo assim, seu último suspiro era aquele semblante de paz. A mesma coisa era Abigail. Então ele disse, não entendo como é que eles morreram com esse semblante de paz, que eu, que estudo a lei, cumpro a lei, eu não consigo esta mesma serenidade, eu nunca conquistei essa mesma serenidade. Então, a mente dele estava em desalinho, ele estava viajando naquele sol causticante, mas sua mente e seu pensamento estavam longe da lei, muito longe. Ele estava envolto em todos esses pensamentos. E então, nesse momento em que ele está com as ideias atormentadas, que acontece? Como se fosse um sol. Mas um sol muitas vezes mais brilhante, mais forte, mais pungente do que o nosso sol, a nossa estrela, o sol. E então ele vê uma claridade diferente. É como se abrisse uma cortina naquele sol imenso, naquela luz imensa. Ele perde o equilíbrio, cai do cavalo. E aquela figura luminosa parece que está descendo dos céus e vindo até ele. E ele descreve, né? Sua túnica era feita de pontos luminosos. Imagina que imagem! Que imagem! Sua túnica era feita de pontos luminosos. Os cabelos tocavam nos ombros, ao modo dos nazarenos. Os olhos magnéticos, emanados de simpatia e amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza, que ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem sois vós, Senhor? Indaga Saulo. Ele já tinha caído do cavalo e já estava no chão. Eu sou Jesus. E então, neste momento, um turbilhão de emoções e de pensamentos perpassa sobre Saulo de Tarso. Aquele ser divino vinha até ele com imenso amor a chamá-lo. Então, ele faz um retrospecto e fica envergonhado das ações delituosas em que ele vem fazendo nos últimos momentos, nos últimos dias, principalmente o que ele ia fazer. E então, ele ajoelhado e chorando, totalmente abatido, derrotado, daquele orgulho, daquela altivez dele. E então, ele envolvido por aquela luz inebriante e falando diretamente com o Messias, pergunta humilde: Senhor, que queres que eu faça? Jesus responde: levanta-te, entra na cidade, que ele já estava próximo, nas cercanias de Damasco. Entra na cidade e te dirão o que deves fazer. Ele estava completamente cego. Completamente cego. Precisou da ajuda das pessoas que viajavam com ele para levar até a cidade, porque ele estava completamente cego. E então ele foi procurar um grande amigo lá em Damasco, chamado Sadoc. Era seu grande amigo, também perseguidor dos cristãos.
Então, quando chegou à porta desse grande amigo, que o soldado entrou e anunciou, disse, olha, ele está muito doente, está sem enxergar, e o amigo, ao invés de recebê-lo, disse, diga que eu não estou. Diga que eu não estou. E não o recebeu. Eu estou dando uma festa aqui, eu não posso trazer sal doente, cego, diga que eu não estou. Disse, mas, senhor, como fazer com ele? Ele não consegue enxergar, vou deixá-lo aí na rua? Disse, não, na rua direita ali tem uma pousada, né? Tem uma pousada simples lá, leva ele para lá. E assim ele foi levado, né, para essa pousada simplória, e lá ele ficou cego, sem enxergar nada, durante 3 dias, em profundo ensolamento, orando e pedindo a Jesus que o ajudasse. E então Jesus, quando deixa Saulo, que dá o comando, levanta-te e vai para a cidade, ele vai em busca de quem? De Ananias. Ele chega a Ananias, e Ananias, não é? Bem solícito, estou aqui, Senhor. Levanta-te e vai em busca de uma pessoa chamada Saulo de Tarso, que está numa pousada na rua direita. Quando, você imagine o susto que Ananias tomou quando ouviu o nome Saulo de Tarso, que ele sabia que ele ia prendê-lo e matá-lo. E Jesus, né, nosso mestre, dizer, vá lá ajudá-lo. Claro que Ananias teve medo, com toda a confiança que ele tinha em Jesus, ele teve medo. Ele respondeu, Senhor, ouvi muito a respeito deste homem. Quantos males ele fez aos teus santos em Jerusalém? E aqui ele vem com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos que invocam teu nome? Aí Jesus diz, vai, porque este homem é para mim um vaso escolhido, para carregar o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Ananias, confiante em Jesus, nem titubeou. Foi embora lá para a rua direita, entrou e ficou aguardando que o dono da pousada o anunciasse. Foi quando o dono da pousada chegou até Saulo e disse, tem alguém aí que quer te ver. E ele pensou, deve ser Sadoc. Eu até que estou precisando de uma voz amiga, mas não era Sadoc. Era Ananias. E então Ananias entrou, chegou perto dele e impôs as mãos na cabeça de Saulo. E ele pergunta, quem sois? Ananias, que já tinha imposto as mãos sobre ele, derramando fluidos benéficos, salutares sobre ele, disse assim, Saulo, meu irmão, o Senhor que te apareceu no caminho enviou-me a esta casa para que tornes a ver e recebas a iluminação do Espírito Santo. Imagina como Saulo ficou estupefado ao ouvir o nome de Ananias, a quem ele ia prender e matar. Quem seria aquele homem que sabia o que ocorreu lá na estrada? Porque os seus próprios companheiros de jornada, de viagem, não viram nada. Viram ele cair do cavalo, ficar enlouquecido, acharam que ele ficou louco e cego. De repente, chega Ananias e diz, o Senhor, a quem que até apareceu lá no caminho, enviou nesta casa para que você torne a ver. Então, ele ficou curioso de saber. Qual é o vosso nome? Pergunta Saulo. O enviado do mestre responde, Ananias. E aí imagina que passou pela cabeça de
Saulo um filme, né? O torpor em que ele ficou. Ele foi o iniciador de Abigail ao cristianismo. O motivo da vinda nessa viagem de 250 quilômetros, tão cansativa, a Damasco, mas Saulo já estava renovado. O moço apaixonado, impetuoso, já tinha se tornado humano e humilde. A atitude dele não foi outra senão tentar ajoelhar-se, saiu tateando para ver se tocava nele, ajoelhar-se na frente dele e beijar-lhe a túnica. Imagina. Que transformação. E então, Ananias veio amando de Jesus e disse a Ananias: Jesus mandou-me justamente para que tivesse de novo o dom da visão. Então, ele batizou primeiro, né, porque era aquele costume, antes de se batizar, ele batizou para que ele recebesse o Espírito Santo, né? E depois de batizar, colocou as mãos em sua cabeça e Saulo de Tarso começou a sentir que pesadas escamas saíam dos seus olhos e iam caindo sobre o seu corpo à medida que ele ia começando a ver. E então ele ficou enlouquecido de felicidade e agradecido a Jesus, agradecido a Ananias, e ele disse: ele disse, ressuscitaste-me para Jesus, Ananias. Serei dele eternamente. Sua misericórdia suprirá minhas fraquezas. Compadecer-se-á de minhas feridas e enviará auxílios à minha miséria, à minha alma miserável, pecadora, para que a lama do meu espírito se converta em ouro do seu amor. Coisa linda, né, queridos? E então, quando ele voltou à visão, seu primeiro ato foi dizer: Ananias, você tem o Evangelho de Jesus? Começou a estudar o Evangelho de Jesus, foi seu primeiro ato. E aí, Saulo começou a querer já pregar, onde ele pregava o judaísmo com todo o fervor, ele agora queria, nas mesmas igrejas, pregar o Evangelho do Cristo. Ananias disse: não é prudente que você vá falar dessa forma, mas ele foi. E foi um fracasso total. Quando ele chegou na igreja, né, na sinagoga de Damasco, falando de Jesus, aquele homem que falava tão inflamado de Moisés, as pessoas saíram todinho e deixaram ele sozinho lá falando. E demais também, os próprios cristãos não aceitavam aquele homem que tinha autorizado matar Estevão, aquele homem que veio matar Ananias. Como é que de repente ele estava falando tão inflamado sobre Jesus? Então, os próprios apóstolos do Cristo não estavam o aceitando. Então, ele resolveu ir para o exílio no deserto. Ele passou quase 3 anos no deserto. Passou quase 3 anos, mais de 1000 dias, ele passou no deserto, em profundo ensolamento, orando, né, meditando, e depois retornou. Ele retornou, ele quis novamente falar de Jesus, agora com mais propriedade, que ele tinha estudado mais, tinha refletido mais, mas ele não era aceito. Ele já estava numa situação terrível, já não tinha dinheiro para se alimentar, para viver, ele já não tinha prestígio, ele já não era ouvido, seus próprios pares cristãos já não o recebiam, também não o aceitavam. E então Saulo de Tarso fica muito triste. Vai procurar o pai, lá em Tarso. Chega lá, o pai não o aceita e muito mais. Deserda dos bens, da família e de tudo mais, porque enquanto ele
estivesse vinculado àquele carpinteiro que morreu crucificado entre dois malfeitores, ele não aceitava eles como filho. Então, ele saiu totalmente desestimulado, desanimado e foi embora sem rumo. Mas o pai, né, teve piedade dele, deu um pouco de dinheiro, mandou o empregado sair correndo atrás dele, deu um pouco de dinheiro a ele, e ele saiu ainda muito desanimado. Ele entrou numa caverna para dormir, né, que já estava anoitecendo, ele estava pelo caminho, entrou numa caverna para dormir. Lá, botou uma pedra lá, não tinha nenhum conforto, não tinha nada, botou uma pedra lá para um travesseiro e dormiu na caverna. Mas Jesus não abandona nenhum de nós. Imagina se abandonaria Saulo de Tarso. Então, quando ele estava, não é, completamente já desestimulado, completamente desiludido, desanimado, ele manda quem? Lá dentro dessa caverna? A sua amada Abigail e Estevão, os dois em espírito. Quando ele tem aquela visão dos dois, né, em espírito, o seu primeiro impulso foi correr, se ajoelhar aos pés de Estevão e pedir perdão. Mas Estevão não deixou fazer isso. Estevão correu e o abraçou, deu um beijo na testa e disse: Saulo, não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro. E aí ele se ficou elevado em ver a sua amada, mesmo em espírito. E tentou fazer um monte de perguntas a Abigail. Mas Abigail, ele não conseguia, a emoção era tanta que ele não conseguia pronunciar as perguntas. Mas mentalmente, Abigail escutou todas as perguntas. E ela disse que vinha trazer um lema para o futuro dele, para ele se renovar e se, no seu futuro, trazia um lema para do alto. E esse lema, trazido por Abigail, era amar, trabalhar, esperar e perdoar. Isso diante das perguntas que ele fez mentalmente, porque ele não conseguia articular as palavras. Então, as respostas a respeito seria: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? E Abigail diz: ama. A segunda pergunta foi: como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? E a resposta de Abigail: trabalha. A terceira: que providência adotar contra o desânimo destruidor? E Abigail disse: espera. E a quarta pergunta, respondida por Abigail: como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? E Abigail responde: perdoa. Então, recebendo este lema que veio do alto, que Jesus mandou justamente aquelas duas pessoas tão queridas, que ele compreendeu o quanto tem que se amar, o quanto tem que se perdoar. Porque, na realidade, Estevão foi o verdugo cruel, ele foi o verdugo cruel de Estevão. E de Abigail, ele foi o noivo ingrato, porque no momento em que ela estava em tamanha dor, ele disse: eu não quero mais conversa com você, não tenho mais condições de ficar com você. E já estavam planejando o casamento. Então ele viu o quanto tem que se perdoar, o quanto Gesiel era profundo no amor, ao ponto de vir, naquele momento, para dar um ânimo a ele. E então, esse lema
lhe deu como se fosse uma injeção de ânimo. E ele compreendeu muito mais Jesus. Ama, trabalha, espera e perdoa. E então, a partir de tudo isso, nós pudemos fazer uma reflexão. Primeiro, nós fizemos um relato. Foi isso que aconteceu até o ponto em que nós, dessa conversão de Saulo, em que faz parte da parcela da nossa parte, desse grande trabalho compartilhado com os demais colegas. Mas façamos uma reflexão. Reflexões sobre a conversão de Saulo de Tarso. Mesmo antes de receber o socorro de Ananias, o ex-perseguidor rende-se incondicionalmente ao Cristo. Penetra a cidade em obediência à recomendação divina, derrotado e sozinho, revelando extrema renúncia onde fora antes um aplaudido triunfador. Acolhido em hospedaria singela, abandonado de todos os companheiros, confiou em Jesus e recebeu-lhe a sublime cooperação. Então, façamos, né, essa reflexão. Como um homem de tanta altivez, tanto orgulho, tanta vaidade, tanta soberba, tanta impetuosidade, se curva rapidamente ante a luminosa presença do Cristo. Evidentemente, não foi uma visão qualquer, claro. Era o Cristo, era o Messias. Forças poderosas do alto delineava aquele momento em que aquele homem vinha com seus pensamentos em desalinho. Ele estava completamente transtornado. Ele vinha em cima do cavalo, andando sob um sol causticante, mas seu pensamento estava longe. Então, um momento de ele estar em pensamento, com pensamento em desalinho. Em outro ponto, é o momento que Jesus lhe aparece. O sonho da construção de seu futuro feliz, de sua família junto à sua amada Abigail, estava desfeito. Estava morta. Para piorar, morreu convertida a uma doutrina que ele achava ignóbil, sem nenhum valor. E ele pensava, como pôde ela converter-se a uma doutrina que utiliza de preceitos mentirosos, cujo mentor morreu condenado, supliciado, crucificado entre dois ladrões? Por que revigorar essa doutrina cujo chefe está morto? Evidentemente, a morte para ele era morte material mesmo. Morreu, apagou-se, é como uma lâmpada que se apaga, joga-se a lâmpada fora, né? Enterra o corpo, não tem mais nada. Evidentemente, ele assim pensava. Mas os seus pensamentos são subitamente impactados sob o influxo da presença do Mestre na estrada de Damasco. A questão mais surpreendente é que, se aquele ser estava morto, como lhe aparecia daquela forma? O impetuoso doutor da lei se transforma ante a evidência insofismável da imortalidade do espírito. Só que não era um espírito qualquer. Convenceu-se de imediato que se tratava do Messias. Será que, na hipótese de termos uma visão dessa forma,
acreditaríamos tratasse do Messias, da luz do mundo? Renunciaríamos a tudo desse mundo ou duvidaríamos? Lembrando o benfeitor Emmanuel, ele teve uma maravilhosa oportunidade quando, para interceder a favor de sua filhinha cometida de lepra, saiu escondido pela madrugada e, de repente, aquele ser de porte magnífico, de imensa autoridade moral, de olhar percussiente, mas medo, de semblante belíssimo, mas com palavras de dura realidade espiritual. A presença era tão sublime, estava ele, o senador Públio Lentulus, a uma distância espiritual tão grande que não o soberbo senador romano, mas seu espírito, a sua essência, se apequena e se ajoelha diante daquele grandioso ser. Suas lágrimas brotavam aos borbotões. Ele recebeu a bendita cura de sua filhinha, seu objetivo, sem emitir uma só palavra para aquele enorme e grandioso ser que ele foi ao encontro. Mas quando ele chegou em casa, a filhinha sã da lepra, o que é que ele disse? Taxou o divino mestre de curandeiro barato. Então é preciso que sejamos o vaso escolhido para os objetivos do mestre, para estarmos aptos à renúncia, à transformação. Naquele encontro, o senador Públio Lentulus ainda não era o momento de sua transformação. Ele ainda teria que trilhar muitas veredas para reconhecer o Cristo como Salvador do mundo. Também ele não era um doutor da lei, ele não tinha conhecimento profundo da lei. Ele conhecia as leis civis, não as leis celestiais. Para Saulo de Tarso, era o momento exato. Era urgente resgatá-lo da sua cegueira para o trabalho a que ele estava apto. Universalização da doutrina renovadora. Uma outra reflexão que nós fazemos. Bem rápido. O Senhor, utilizando-se da instrumentalidade, ele usou Ananias como instrumento para chegar lá e curar Saulo de Tarso, né? Restituindo-lhes o dom de ver. Aí Emmanuel, no livro Vinha de Luz, no capítulo 149, nos diz: Paulo sente que lhe caem escamas dos órgãos visuais e, desde então, oferecendo-se ao trabalho do Cristo, entra no caminho do sacrifício a fim de extrair por si mesmo as demais escamas que lhe obscureciam as outras zonas do ser. Aí Emmanuel faz a pergunta: quanto lutou e sofreu Paulo a fim de purificar os pés, as mãos, a mente e o coração? Aí alerta Emmanuel: trata-se de pergunta digna de ser meditada em todos os tempos. Não te esqueças, pois, de que na luta diária poderás encontrar os Ananias da fraternidade, em nome do Mestre. Aproximar-se-ão compassivos de tuas necessidades. Mas não ouvides que o Senhor apenas permite que te devolvam os olhos, a fim de que, vendo claramente, retifiques a vida por ti mesmo. Então, Paulo, com intenso trabalho e luta, curou pés, mãos, mente, coração, todo o seu ser, ao ponto de expressar, que está lá em Gálatas, capítulo 20, versículo 21. Já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim.
Emmanuel, ele nos deixa uma lição à humanidade a partir da conversão de Saulo de Tarso. Está no livro Fonte Viva, capítulo 112. Que farei? Foi a pergunta que Saulo de Tarso fez na luminosa e grandiosa visão que ele teve do Mestre Jesus. O que queres que eu faça, Senhor? E então, Emmanuel nos traz, em Fonte Viva, que farei? Esta pergunta que Saulo de Tarso fez ao querido Mestre Jesus conviveu com Paulo durante 30 anos. E ele respondia todos os dias a essa pergunta, com renúncia, com dedicação, cumprindo o lema daqueles emissários de Jesus que foram ver quando ele estava desiludido, aturdido, que foi Abigail e Estevão, os diletos emissários de Jesus. Qual foi o lema que Abigail deixou para ele? Amar, trabalhar, esperar e perdoar. Então, tudo isso ele cumpriu todos os dias. Mas, Emmanuel nos diz, a pergunta do apóstolo, no justo momento em que se vê agraciado pela presença divina, é padrão para todos os aprendizes e seguidores da Boa Nova. Que farei? Disse a Jesus, compreendendo o impositivo do esforço que lhe cabia. E o mestre determina que o companheiro se levante, quer dizer, trabalhe, ame, tenha esperança, perdoe. Se levante para a sementeira de luz e de amor com o próprio sacrifício. E ele diz mais, Emmanuel, se foste chamado à fé, não recorras ao divino orientador, suplicando privilégios e benefícios que justifiquem tua permanência na estagnação espiritual. Estagnação espiritual. Procuremos com o Senhor o serviço que a sua infinita bondade nos reserva e caminharemos vitoriosos para a sublime renovação. Então, gente, nós vemos a grandiosidade desse homem e o quanto Jesus sabe onde encontrar e resgatar os seus vasos escolhidos para o cumprimento das suas tarefas. Mas será que os vasos escolhidos, o vaso escolhido foi só alguns poucos? Nós conhecemos alguns vasos escolhidos de Jesus. Nós conhecemos um Chico Xavier, nós conhecemos uma irmã Dulce, olha o trabalho de irmã Dulce. Nós conhecemos Divaldo, com aquele trabalho fantástico. Nós conhecemos vários vasos escolhidos. E nós, será que essa pergunta que farei só cabe a esses vasos escolhidos? Só eles cumprem e respondem essas perguntas. Então, somente 30 anos, Saulo de Tarso respondeu essa pergunta todos os dias. Nós já estamos há mais de 2000 anos e ainda não temos condições de responder, porque não temos ainda a capacidade plena de amar, de trabalhar, de esperar, de perdoar. E assim, meus queridos irmãos, eu fico muito agradecida por vocês terem escutado essas lições iniciais sobre Saulo de Tarso, já como cristão,
Paulo de Tarso. Muito mais preciosidades sobre este homem fantástico, apóstolo do Cristo. E aqui a gente termina a nossa parte, convidando a nossa querida dirigente Edina para que ela possa finalizar o trabalho. Bem, meus irmãos, estamos de volta agora, agradecidos a Ivanise por essa retrospectiva aí, essa história bonita do nosso irmão, não é? E a gente coloca tantas dificuldades na vida, quando vê as dificuldades, quando escuta falar das dificuldades de Paulo, nossa, as nossas não têm não tem tanta importância assim. Ivanise, querida, muito obrigada pela sua colaboração, foi excelente, né? Fez um levantamento muito interessante. Então, nós só temos a agradecer a você. E a dizer para os nossos irmãos que na próxima segunda-feira, dia 8, nós teremos o nosso irmão Júlio Galamba, que vai falar sobre Paulo de Tarso, grande apóstolo. Então, nessas próximas segundas-feiras, meus irmãos, sempre às 20 horas, vocês vão assistir pelo canal do YouTube as palestras do ciclo de 43 anos de fundação do Núcleo Espírita da Fraternidade Paulo de Tarso. Então, sejam muito bem-vindos já de antemão, né? Já se sintam previamente convidados. Então, agradecendo a nossa irmã mais uma vez, que ela possa ter uma boa noite de descanso. Muito agradecidos estamos e assim vamos fazer a nossa prece de encerramento da nossa tarefa. Senhor Jesus, vemos como as dificuldades para trabalhar na sua seara são grandes, meu Senhor. Mas sabemos também que devemos ter paciência e devemos perseverar no bem, para que esse trabalho ele seja grandioso, mesmo que seja lento, dada ainda a nossa imperfeição, nossas fragilidades, nossas fraquezas. Então, Senhor Jesus, pedimos a sustentação necessária para nos mantermos no caminho reto, na senda do bem, no caminho que trilhastes para nós, Senhor Jesus. Que a sua paz e o seu amor nos envolva. Que esse irmão amorável, Paulo de Tarso, sinta-se prestigiado nesse mês de agosto pelos irmãos que virão aqui falar sobre ele. Que ele se sinta amparado, que ele saiba que foi muito importante a sua existência aqui na Terra para servir de modelo, de exemplo para muitas pessoas que, diante das dificuldades, desistem de continuar o seu caminho. Se conosco, amado Mestre Jesus. Muito obrigada pela oportunidade que nos concedeu. Que nós possamos todos ter uma excelente noite de descanso, graças às meditações, às reflexões que faremos mediante o que foi dito hoje aqui para nós, pela nossa irmã Ivanise. Que a sua paz e o seu amor nos envolva, Senhor Jesus. E que as bênçãos de Deus, nosso Pai, soberanamente justo, infinitamente bom e misericordioso, derramem-se sobre todos nós, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Muito obrigada, meus irmãos, e até uma próxima oportunidade.